Glória a Deus, glória a Jesus. É a segunda parte de Mateus capítulo 6, de versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, aonde a ferrugem consome, mas sim no céu. Por que no céu? Porque no céu está seguro. Porque no céu o ladrão não vai entrar e também a ferrugem não vai consumir. Mas que tesouros são esses? Existem dois tesouros, né? Então aqui a palavra está falando de dois tesouros, dois tesouros. Um é o tesouro terreno e o outro é o tesouro no céu. Existem dois tipos de tesouro. Quais são os tesouros da terra? O que você acha que é tesouro da terra? Não ajunteis. Está falando em ajuntar, em ter em grande quantidade, ter muitos. Pessoas têm muitos bens, muitas propriedades, muitos aviões, muitos carros. Tem avião que ele nem usa mais, está abandonado, está só mato. Tem carro também que ele nem abandona mais, secou os pneus. Porque faz tanto tempo que ele não anda que o pneu secou. Se ligar, ele não se colocar a chave lá de contato, ele não liga, porque está parado, né? Está muito tempo parado. Então Jesus está falando sobre isso, sobre ter demais. Não é pecado você não ter, não estou falando isso, mas ter em grande quantidade. Você tem muito e não dá para ninguém, não reparte com ninguém. Você tem muitas casas, o bairro é seu, a cidade é sua, você tem várias casas abandonadas, estão virando. Quem está morando lá é os ratos, é as cobras, é os escorpiões, é gato, é cachorro. E você não dá para ninguém morar. Um monte de gente na rua e você não dá. Ao menos para a pessoa morar até ela conseguir outra coisa, né? Conseguir outra casa, enfim. Não, aí acumula. Isso que Jesus está falando que é pecado. Que é pecado. É você ter demais. Ter e não repartir, não ajudar com ninguém. Tudo que é demais é pecado. Tudo que é demais, comer demais é pecado. Tudo que é demais é pecado. Vaidade é pecado. Tudo em excesso é pecado. Então tudo que você faz em excesso é pecado. Você tem demais e não dá para ninguém, né? E tesouro no céu é uma coisa que a gente não vê, é coisa espiritual, né? É coisas que a gente adquire na oração, no jejum, na palavra. É coisas que tesouro no céu a gente adquire fazendo a vontade de Deus, lendo a Bíblia, pregando o Evangelho, que eu falei no outro vídeo, transmitindo a palavra de Deus, levando o amor, a paz. Isso que é tesouro no céu, você fazer o que a palavra de Deus manda. Então todas as vezes que as pessoas que tinham muitos bens chegavam com Jesus, a primeira coisa que Jesus falava era para ele repartir, com os que não tinham nada. E me segue e terás um tesouro no céu. Então é isso que Jesus falava. Esse é o evangelho verdadeiro de Jesus, não o que a gente ouve hoje, mas é um evangelho de Jesus. Esse é o verdadeiro. Hoje a gente vê a maioria dos pregadores das igrejas bens materiais. Você chega lá de manhã, de tarde, de noite, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é dinheiro, é isso, é aquilo outro. Você não vê falar em salvação, em vida eterna. Você não vê nada disso, é só riquezas, bens materiais. Eu tenho 10, 20, 30 empresas. Olha, o que tem a ver isso, irmão? Isso é reino de Deus, isso é reino dos céus, isso é vida eterna. Teve uma vez que foram expulsar demônio e queriam dar dinheiro para os apóstolos para expulsar os demônios. Aí Pedro condenou logo, Paulo também condenou logo. Se as coisas de Deus não é assim não. O demônio só sai com jejum e oração, não é com dinheiro, com coisa. O demônio não sai com dinheiro. Então os dons de Deus também não se adquirem com dinheiro. Se adquire com jejum e oração, de madrugada, orando, jejuando, jejum até 5 horas da tarde depois do culto, 3 dias, 7 dias de jejum. Isso que que você recebe os dons de Deus. É se consagrando, através da consagração, na sua obediência, mas não através de dinheiro. Se você vai lá oferecer dinheiro para Jesus para você receber um dom, é claro que ele não vai querer. Para que ele quer dinheiro, né? Se ele é o dono do ouro, da prata, é dono de tudo. Então Deus é dono de tudo, irmão. Ele não precisa de nada nosso, ele não precisa de nada seu, né? Mas ele exige dos seus servos, da tua serva, que reparta aquilo que tem, que possui,
que dê às pessoas. Foi isso que Jesus fez, Deus fez. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que ele repartiu o que ele tinha. O que ele tinha? O filho dele. Ele repartiu com nós, né? Ele não se orgulhou, não tinha orgulho disso, ter só para ele. Então essas pessoas são pessoas orgulhosas que só querem os bens só para elas, e que as outras pessoas não são salvas porque não tem o que ela tem. Então hoje as pessoas são vistas por isso. Mas no passado, os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles podiam não ter dinheiro, não ter ouro. E a Bíblia não fala que quando Paulo estava preso lá, ele tinha ouro, tinha prata, mas ao contrário. Os irmãos que mandavam para ele, que ajudavam ele. Então Pedro também. Pedro pegava as propriedades, mas ele não ficava para ele as propriedades. Ele repartia com os irmãos. Está lá em Atos 2, ele repartia, em versículo 42. Ele repartia com os que não tinham. Então esse é o evangelho de Deus. É quando Deus te dá não é para você coisar para si mesmo. É para você repartir com aqueles que não têm. Então esse é o tesouro no céu. É quando você reconhece que Deus te deu. Não foi para você acumular, foi para você dar para as pessoas, foi para você repartir. Então a gente vê hoje pessoas que têm abundância, né? E ficam desprezando, usam até a palavra de Deus para desprezar as pessoas que não têm. Que nem na igreja de Coríntio, lá em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, diz que chegou no dia da ceia lá, Paulo chegou lá, mandou uma carta para lá, diz que no dia da ceia as pessoas bebiam demais, comiam demais e não dava para as outras que não tinham. Só as pessoas que tinham dinheiro que tinham privilégio, tinham cargos, tinham. Então as pessoas que de alto poder eram beneficiadas lá em 1 Coríntios 11. Eles eram beneficiados e ainda humilhavam as pessoas que não tinham nada. É o que acontece hoje. Hoje tá igualzinho, tá até pior. Tá até pior. Eu duvido que não tá pior. Então tá pior hoje em dia. Hoje eles usam a Bíblia, usam a palavra de Deus para o quê? Para ofender, para degredir a imagem do outro, porque o outro não tem nada, porque o outro é pobre, coitadinho, não tem nem dinheiro nem para vir para a igreja, para pegar o ônibus, pegar o metrô, às vezes vem e pede emprestado para chegar na igreja, e tem uns que tem carro, moto, eu tenho um concessionário, eu tenho 5 concessionárias, né? E o que tem isso, irmão? Isso daí para Deus, o que é isso daí para Deus? Então a gente vê isso daí. Se eu fosse você, eu tinha até vergonha de falar uma coisa dessa na frente da igreja. Tinha até vergonha de pegar o microfone e contar isso daí na igreja. Porque isso daí não é testemunho de Deus, isso daí não é bênção de Deus. Isso daí é uma maldição que você pegou. É uma maldição. Você tem e não dá para ninguém. Tem e se estraga lá e você não reparte com os irmãos, não reparte com as pessoas, não reparte. Porque você repartir não é só com os evangélicos, mas repartir com as pessoas de forma geral. Vai ser o seu vizinho, o seu parente está passando fome, passando necessidade, você ir lá e dar uma ajuda. Sua prateleira está cheia, tá se estragando. Chega no final do mês, joga um monte de comida fora, mas não dá para ninguém. Isso que é pecado. É ter demais e não repartir com as pessoas, ter só para você mesmo. Então o que a gente vê hoje é isso daí. Infelizmente a gente vê isso daí. E eu não fico calado. Mas eu sou o líder, eu sou o maioral. E pra mim, o que isso daí tem a ver? Pra mim você não é nada, você é um pobre pecador, é um verme. Eu tenho medo do cara, porque o cara é líder de igreja, isso e aquilo outro. Porque eu sou pastor. E aí, o que eu tenho a ver com isso? Entendeu? O que eu tenho? Palavra de Deus, irmão. Ou você pregar, não importa quem a pessoa seja, né? Você está pregando a palavra de Deus, o que é o certo, que está na Bíblia, o que você aprendeu com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é isso daí. É levar a palavra de Deus. Doa quem doer, gosta quem não gosta. Não gostei. Vai falar com Jesus, vai falar com Deus daí. Você não gostou, né? Você não gostou. Então, irmãos, é isso daí. Então eu jamais vou me gabar.
né, me gabar das coisas, né, e ver as pessoas precisando, e eu tendo com que ajudar e fechar os olhos, tampar os ouvidos, fazer de conta que eu não vi nada, passar em branco, que nem lá o bom samaritano. Os sacerdotes que guardavam a lei, guardavam os mandamentos, passou de lado, passou de longe, fez de conta que não viu. Isso que a Bíblia diz, que eles fizeram de conta que não viu, né? Que passou desfazendo da pessoa. E é isso que hoje acontece, desfaz das pessoas, né? Desfaz das pessoas, porque ele tem, né? Porque ele porque por causa da sua classe social, do seu poder, do seu status. Ele tem status, ele está na hierarquia, ele faz parte da hierarquia, ele está acima, né? Então, para ele, para ela é normal isso daí, mas para Deus não. Para Deus a gente tem que ajuntar tesouro. Os verdadeiros cristãos, servos de Deus, eles já juntam tesouro lá no céu, né? Que nem Paulo falou, aonde os olhos não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Por quê? Por que ele disse isso? Porque as coisas de Deus são além do nosso pensamento, dos nossos olhos, né? A gente só vê, só enxerga aquilo que está em nossa frente, que está na sua frente. Você só enxerga o que está na sua frente, que é coisas materiais, né? Coisas materiais. Mas para Deus não vê isso daí não. Deus não vê isso. Deus olha para você e vê você como um servo, uma serva de Deus que faz a sua vontade. É isso que importa. É isso que importa. A condenação de Deus não é... A condenação de Deus é para quem está na carne, quem faz a vontade da carne, e não para quem anda em espírito. Se você anda em espírito, nenhuma condenação há, está lá em Romanos. Então, se você está no espírito, né? Então essas pessoas, elas olham com olho carnal. Olho carnal, você enxerga o quê? Casa, moto, bens, dinheiro. É isso que está na nossa frente. Casas bonitas. Foi isso que os discípulos viram lá em Jerusalém. Que templo bonito. Que templo lindo, que templo maravilhoso, que templo, né, grande. Aí Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, né? Não ficará pedra sobre pedra. Então, os olhos de Jesus era diferente dos apóstolos, dos discípulos. É diferente dos seus olhos, né? Ele vê muito além, vê o que está lá em cima, lá no céu. E é isso que a gente tem que ver, as coisas de Deus, as coisas do céu. Amém? Eu dei essa oportunidade em nome de Jesus.